Valeu, meu irmão. Foi estudar numa colégio dessa. Minha filha estudou a vida inteira em colégio Sempre Nova, era a escolinha que ela estava, depois no Anjo da Guarda, que é meio assim. Não é tanto, viu? O Anjo da Guarda já é mais... É o quê? Não. Hoje é uma escola assim, mais para convencional, mas você vê que coisa. A minha filha estava numa escolinha alternativa, chamada Sempre Nova, Método Flenet. E eram assim, turmas pequenas, tal, com esse critério construtivista. Bom, aí teve um episódio, a escola tinha assim, acho que uns 100 e poucos alunos, acho que não tinha nem isso. Mas eles foram fazer aquela festa de final de ano lá no Clube Juventus. Então cada turma fazia lá um teatrinho, aquela coisa, cada turma faz lá um. E todos os pais, né? E aí começou, né? Começa sempre pelos mais novos, eu acho. Meu pai. E aí, pelos mais novos. E a turma que vinha depois se dedicava a destruir a apresentação da anterior, da mais nova. Então, por exemplo, estavam lá aquelas crianças fazendo teatrinho, aí os que vinham em seguida iam lá no palco, faziam lá, bagunçavam tudo, gritavam, e foi indo assim. Quando terminou a última apresentação, metade dos pais tinham tirado as crianças. A escola ficou desse tamanho no ano seguinte, porque era uma barbaridade. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Porque, veja, não estragar a peça do outro lado é o mínimo de boa educação que você imagina que alguém tenha. Mas as escolas que são... Não é porque as escolas que são partidárias da ideia de que as crianças é que constroem o próprio conhecimento, né? Isso é criado construtivismo. Você dá para a criança assim, alguma coisa, dá os meios, ela, pela sua própria iniciativa, vai construindo. Essas escolas que são assim, de modo geral, são escolas que incentivam, por criar um clima de liberdade, incentivam a tirania das crianças. Porque há uma impressão completamente equivocada que as crianças são angelicais, mas as crianças são tiranas, extremamente tiranas. Tem um ditado romano que diz, eu não sei falar em latim, né? Mas em português é assim. Deve ser Roma antiga. Crianças e navios dirigem-se por prazer. Fui ele, nave e o resto. Então, isso aqui, olha, tem uma pequena aqui da aliança positiva lá na nosso divertir nisso, tá? Então, vou pegar ali mais uma água, só um minutinho. O que parece na prática é que esses modelos aí alternativos têm como grande defeito terem uma baixa competitividade. Você tem um pedaço que você tem que... não é que a gente entendi. Você tem que apresentar a criança como sendo bom mesmo. Você não pode deixar que eles descubram tudo sozinhos. E não pode criar um clima em que a tirania seja incentivada. Porque se você cria um clima de tirania, quem que vai sofrer com isso? O menorzinho, o pretinho, aquele que tem um problema qualquer de dicção, aquele que tem dificuldade de relacionamento, que é tímido. Quer dizer, essas crianças vão virar vítimas dos outros. Como as crianças são tirânicas à vontade, o que acontece é que você vai criar uma vida infernal para as crianças que têm menos meios de se defender. Aí você vai dizer, pô, mas pelo meu filho vai para a escola para poder ter amigos. Pô, então, para você arrumar um amigo, tem que aguentar 500 idiotas. Qual é o sentido que tem isso, né? Você, para arrumar um amigo, tem que aturar 500 cretinos. Qual é o sentido que tem uma coisa dessa? Então, as escolas multiliberais, elas são escolas que desrespeitam as crianças com menores meios, porque você não tem como fiscalizar aquilo. E o pai é uma hora de barbaridade. Yuri, você uma vez falou num lugar que você tanto quanto sério com relação à escola mesmo, botar criança para a escola muito cedo.
o ensino que se pretende dar é quase sempre um ensino igual para todo mundo, quer dizer, um ensino que produz assim, uma certa homogeneização, e é uma aparência de educação. Então, o fato de que as crianças estão passando por aquele processo não garante que elas aprendam alguma coisa, mas o nosso sistema educacional é um sistema pasteurizante, assim, homogeneizante. E, no fundo, eu acho que só devia estudar quem quisesse aprender alguma coisa. Mas, se você quiser estudar, deveria ter um lugar onde ensinam para você o que há de melhor dentro das coisas. Então, me parece ser uma coisa completamente imprescindível que haja, por exemplo, uma escola em que você saia do segundo grau com a capacidade de compreender a literatura brasileira, portuguesa. Vocês tenham lido pelo menos 20 ou 30 livros de verdade. A gente pode conceber educação que não tenha isso, né? Então, o nosso padrão educacional é uma coisa terrível. Você não sabe o que é uma escola pública no Brasil hoje em dia. É um desastre completo, absoluto. Eles não só não sabem nada, como então justificam o seu não saber, dizendo que estão formando cidadãozinhos, sei lá o quê. E formar cidadãozinhos é formar militante do PT. Né? O que eles querem fazer é formar gente para ser militante do PT bem cedo. Agora ninguém fala no programa ontem, mas não deu tempo. Então agora criando o ressurgimento do ciclo básico. Antes de ensinar qualquer coisa, ensinar coisas genéricas. Aí eu falei assim, pô, tá vendo? Aí tem linguística básica para falar. Fui lá ver, né? Tinha Unicamp fazendo isso. Não, nós temos que mostrar qual é a responsabilidade social. Pronto, já sei que é a aula de EPT. Então agora, tá? Em vez de ensinar Dante Alighieri, em vez de ensinar Cervantes, em vez de dar aula de Ulisses, né, de Homero, em vez de ensinar o que é realmente permanente, você vai dar aula, vai pegar o livro o que é a filosofia, lá o que é da Madalena Chauí, vai dar aula de epetismo, vai ensinar o sujeito a ser um militante. Quer dizer, o mundo sempre consegue piorar mais do que a gente pensa, né? Mas isso tudo ainda sobreviver, né? Deixar muito fácil. Bom, na hora que ele desaparecer, haverá Luiz Helena, sempre alguma Luiz Helena, para criar um outro troço pior no lugar, né? Seguramente. Então eu adoraria que nós nos livrássemos deles, com certeza. Bom, vamos lá então. Muito obrigado, então. Rubens, quer, por favor, ler um pouquinho a contemplação segundo as histórias. A contemplação segundo Aristóteles. Por sua vez, Aristóteles, Desculpa, é uma obra. Insiste em conceitos análogos, referindo-se especialmente a Pitágoras e a Anaxágoras. Anaxágoras. É mesmo. O mais nobre dos animais aqui e baixo é o homem, pois é evidente que ele foi gerado por natureza em conformidade com a natureza. Então, com que objetivo a natureza e Deus nos geraram? Interrogado a esse respeito, Pitágoras respondeu: para observar o céu. E costumava dizer que é alguém que especulava sobre a natureza e com esse propósito vieram ao mundo. É a obra do Espírito Santo, né? Os cristãos explicam isso. A capacidade, o que nos faz sermos homens, não foi o resultado de um processo evolutivo. Nós nos tornamos como somos conscientes instantaneamente por obra do Espírito Santo. Tá? Então, Deus criou um animal, dentro dos animais possíveis, o nosso jeito de ser físico, e o Espírito Santo nos transformou em seres humanos. Então, nós não somos conscientes e inteligentes, porque isso foi evoluindo, nós fomos grunhindo, né? Depois grunhindo cada vez menos. Isso não é assim a história ontológica do ser humano. A mesma coisa é com relação às línguas. As línguas são todas criadas instantaneamente. E elas aí permitem apenas divergências de decadência, não evolutiva. Então, o Eugen Rosenstock tem um livro chamado A Origem da Linguagem, que mostra que a gíria é uma espécie de decadência do padrão culto. Que é existido antes do padrão da gíria, tem um padrão culto. Isso não é o caso de uma criança. Uma criança balbucia antes de falar.
ontologicamente, quer dizer, como espécie, é ao contrário. Quer dizer, a língua nasce pronta e se alguma modificação, é uma modificação de decadência. Portanto, o português é uma decadência do latim. O espanhol é uma decadência do latim. Tanto é que quando nós precisamos escrever palavras cultas, nós buscamos as origens grego e latino. O latim e o grego são línguas mais sofisticadas do que as línguas que eles geraram. Então, mais para trás, provavelmente teve uma única língua na humanidade, que era a língua original, que se dispersou por inúmeras línguas no episódio da Torre de Babel. O episódio da Torre de Babel simboliza essa dispersão da língua original em inúmeras outras línguas. Então, a nossa língua é, de certo modo, uma língua menos sofisticada do que o latim. Veja, em latim você tem 5 famílias de declinações. Então, as palavras se dividem em 5 famílias. Essas 5 famílias, substantivos, por exemplo, né? Porque nós declinamos os pronomes. Então, eu me incomodo. Então, eu não digo eu incomodo eu. Eu digo eu me incomodo. Então, quando o eu vira objeto, então ele muda de forma. Então, isso é declinar. Né? Então, eu me incomodo. Em alemão também é assim, em inglês também é assim, em francês, em todas as línguas é assim. Em alemão você também declina os nomes. Né? Quer dizer, os nomes também variam conforme a sua posição. Mas em latim você tem 5 famílias de declinações e cada uma tem 6 casos no singular e 6 casos no plural. Quer dizer, uma palavra em latim tem 12 formas diferentes conforme ela esteja no singular ou no plural, e conforme ela seja nominativo, acusativo, genitivo, ablativo, dativo ou acusativo. Não é isso? Ah? Então, a palavra prosa, a palavra automóvel, enfim, a palavra qualquer um, Paulo e Henrique, tem 6 formas no singular, 6 formas no plural diferentes. E nem todas as palavras têm essa variação do mesmo modo. Então, há 5 famílias de palavras. Então, vocês compreenderam a diferença de riqueza que há numa coisa dessa? Nós não fazemos declinação de substantivo aqui. Então, eu digo assim, o cachorro me mordeu, eu mordi o cachorro. O cachorro que morde o que é mordido, escreve do mesmo jeito. Eu só declino os pronomes aqui. E declino só em 3 situações. Então, o eu vira me e vira mim. Quer dizer, tenho só 2 casos. Eu tenho o acusativo e o dativo. Né? Mas eu não tenho ablativo, eu não tenho o genitivo. Tá? O genitivo é de mim, né? Também é mim. Também é mim. Vocês compreenderam o que eu estou dizendo para vocês? Que as línguas antigas são mais sofisticadas do que as línguas modernas. E o que destrói a tese de que alguma coisa possa evoluir. Você pega o inglês é uma língua de uma precariedade assustadora. Né? O inglês é uma língua em que você falar inglês é mais ou menos como falar eu vai, tu vai, ele vai, nós vai, ele vai. Porque não conjuga verbo. Compreenderam que o inglês é uma língua de uma simplificação extraordinária, ele é resultado de uma perda de sofisticação e de riqueza, assim, assustadora. Então, as línguas modernas são todas versões decadentes das línguas antigas. Então, quanto mais você volta no tempo, você certamente encontrará uma língua mais sofisticada do que essa que nós temos hoje. E é por essa razão que quando você procura uma palavra culta, você tem que procurar um radical grego ou latino. E a gente sofria tanto, porque no segundo grau a gente tinha 3 anos de latim, 2 anos de universidade, e ainda por cima do caminho de filologia românica. Pois é, mas era um outro padrão de escola, né? Escola de religiosa, né? A gente sofria, não queria fazer isso. Faça que faz. Então, se vocês vejam só, né? Quer dizer, então tem essa velha polêmica que já falamos aqui, porque é que o Rio Grande do Sul é mais evoluído que o Paraná. Então, outro dia eu entendi esse fenômeno. Eu fui assistir a palestra aí de um escritor gaúcho, nesse programa aí do SESI aí, chamado Paiol Literário, que vai ter o Milton Atum nesse mês agora. E tinha lá o sujeito dizendo, olha, eu quando estudava no colégio jesuíta, em Porto Alegre, quando terminamos o segundo grau, na época os clássicos, nós lemos no último ano a Eneida, de Virgílio no original.
Bom, então, se você pega uma sociedade e põe as pessoas em quantidades enormes para terem esse tipo de educação, é óbvio que disso nascerá uma elite intelectual que irá ser imbatível, invencível. Então, o que eles têm lá e que não fizemos aqui, eles, por várias razões, porque fizeram, sobretudo porque lá tiveram muito mais imigrações estrangeiras que nós temos aqui, que eles, pelo desejo e pelas circunstâncias migratórias, eles produziram, então, uma comunidade cultural extraordinariamente numerosa que a nossa. Então, nós somos muito pobrinhos culturalmente. Esse é o problema. Temos uma pobreza cultural muito grande. E é isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Não, eles tiraram tudo isso. Agora a Revolução Russa. Agora ficou proibido. Ao contrário, Societa, eu fui professor dos professores do Paraná, né, em Faxinal do Céu. Então, os professores me diziam assim, olha, nós não podemos corrigir um aluno que fala a nós como nós vimos, que ele vai chegar em casa, vai falar direito, vai apanhar, porque o pai vai achar que está metido a besta, o guri. Então, aquela ideia antiga de que o professor existia para apanhar a criança no fundo do vale e levá-la pela mão até o alto da montanha, né, que é o princípio da educação. Acontece ao contrário. O sujeito da alta montanha, ele vem e se mete no fundo do vale para ficar tão burro quanto o aluno que ele tem. Quer dizer, é o contrário, né? Educação significa extucar, tirar fora. É como se você tirasse a pessoa da jaula em que ela está morando. E o professor não só faz isso, como se mete na jaula com o aluno. Pô, mas aí não tem mais cabimento nenhum. Porque para você ensinar o aluno a ser burro e mal educado, não precisa fazer nenhum esforço, ele aprende tudo sozinho. O Sérgio Malandro ensina, o televisão ensina. Então, você não precisa estragar ninguém, as pessoas se estragam sozinhas. Então, a educação é um negócio absolutamente sem nenhum cabimento, nenhum sentido, que ninguém sabe a menor ideia do que é. E quando alguém consegue pensar em alguma coisa, é para formar petista. Pô, é muito difícil essa situação. Quer dizer, é muito ruim isso. E isso é a educação pública no Brasil. E piorando, né? Porque onde é que estão os meios de reação? Teria que estar em alguém. Mas os alguém são cada vez piores. Eu não sei como é que vocês veem isso, eu acho dramático. Para operacionalizar os casos. Como é que é uma professora que ensina nativo? Não tem mais. Eu tentei fazer um curso de grego esse ano. Me inscrevi lá no Selim. Imaginei que tivesse lá um senhor, assim, pessoa de idade. É uma mocinha, que não por ser jovem, né, mas que não sabia muito. Ela estava querendo assim, explorar um pouco da Grécia. Então, não dá, eu não consigo nem saber onde estudar grego. Tem o Nassas, professor de grego, professor aqui, da um dos nossos grupos de estudo, que eu acho que dá para imaginar que ele possa estudar, né. Mas daqui a pouquinho achar alguém que saiba grego vai ser mais difícil do que achar um descendente do czar Nicolau II. Né? Provavelmente. Bom. Vocês, os mortais demais do czar, foram levados da Dinamarca e passaram por Foram enterrados lá agora. Todos foram enterrados lá, né? Agora. É que como houve um assassinato misterioso, né? Então há muitos candidatos a herdeiro, né? Há uma moça, a Anastácia, né? Que não, com o DNA descobriram que ela estava aí com foi morta de fato. Mas como havia aquela dúvida, então na dúvida aparece todo mundo, né? Querendo dizer, eu sou a Anastácia e tal. Porque há um prêmio, né, para isso. Essa história do tal do priorato de Sião foi inventada por um sujeito que acha que é descendente dos merovingios, então, para poder fazer a reivindicação de direitos, ele inventou um mito sobre a dinastia merovingia, que está preservada por um grupo secreto, que é o tal do priorato de Sião, que não existe de fato, que é invenção desse fulano, que é um oportunista. Mas hoje em dia todo mundo já acha que existe essa coisa. O desconhecido gerou um mito. Gera um mito.
Bom, continuamos? Dizem que Anávagoras, ao ser perguntado sobre qual seria o objetivo em vista do qual alguém poderia desejar ter sido gerado e viver, respondeu: a observação do céu e dos astros que estão ao redor dele, da lua e do sol, como se não considerasse dignas de nenhum valor todas as outras coisas. Ao assumir como própria essas teses, Aristóteles acrescenta: alguém pode dizer que nossa tese é mais verdadeira que qualquer outra, se for o pensamento que nos leva, por exemplo, à ilha dos bem-aventurados. Lá, de fato, não há necessidade de nada, nem se obtém vantagem de nenhuma outra coisa, mas permanece somente o pensamento e a especulação, o que também agora consideramos vis-à-vis. Portanto, não se pode desprezar a compensação que a ciência traz aos homens, nem a pequeno bem que dela deriva. De fato, como nos dá, segundo dizem os poetas mais sábios, receberemos o prêmio da justiça. Assim, nas ilhas dos bem-aventurados, ao que parece, devemos receber o prêmio da sabedoria. Lá diz é o inferno, né? Só cuidado com a expressão inferno, porque para um grego o sentido do inferno não é o sentido que tem no cristianismo. Para um cristão, o inferno é um lugar ruim. Para um grego, inferno é aquilo que está abaixo. Inferno, a expressão inferno significa o que está abaixo. Então, o inferno é a casa dos mortos. Tanto é que o credo que se rezava na missa antigamente dizia, creio que Jesus desceu à casa dos mortos, à mansão dos mortos, né? Dizia cientificamente que desceu ao inferno. Tá? E depois a Igreja Católica, achando que isso gerava assim, dúvidas existenciais nos cristãos, aí mudaram para a mansão dos mortos. Mas antigamente falava-se inferno. No credo original a palavra certa é inferno, porque historicamente inferno não é o lugar de punição, mas é o lugar para onde vão todos os mortos, sejam eles bons ou maus. Inferno significa o que está abaixo. Tá? Muito bem. Continuamos. E ainda, não é de estranhar, pois, se a sabedoria não parece útil nem vantajosa, porque não dizemos que ela é útil, mas que é boa. Nem é justo desejá-la por causa de outra coisa, mas por si mesma. Nós, efetivamente, vamos até Olímpia por causa do próprio espetáculo, mesmo se dele não derive nada mais, porque o próprio espetáculo vale mais do que muito dinheiro. E assistimos às representações de Olímpia, não para receber algo dos atores, mas até pagá-los. E preferimos muitos outros espetáculos em vez de muito dinheiro. Do mesmo modo, também a especulação acerca do universo deve ser mais estimada do que todas as coisas consideradas úteis. Enfim, é uma famosa passagem da Ética Nicômaco, que Aristóteles leva tal ideia a Sócrates. Mas voltaremos a esse ponto quando falarmos do problema da felicidade. Nicômaco é o nome do pai de Aristóteles e o nome do filho de Aristóteles. Então, de modo geral, atribui-se esse Nicômaco aqui ao filho. Esta Nicômaco é um livro que foi escrito para o próprio filho. Mas isso é, obviamente, também sujeito a polêmicas, né? Então, o que acontece é que, para um grego, sendo o objetivo existencial, né, a perfeição do fogo queimar, a da água molhar, a perfeição humana é contemplar. E a vida do homem que contempla chama-se bios theoreticos. Bios theoreticos é a vida de contemplação. Em grego fala assim. Então, o homem teria atingido o seu maior momento, ou seja, o seu ápice existencial, o homem que é filósofo. Esse é o máximo que um homem pode almejar nessa terra. Esse é o homem perfeito, que os chineses chamam de homem perfeito. É o homem cuja vida é a via da teoria no sentido de contemplação, né? Teoria vem de Theos, que é Deus.
E o homem pragmático é aquele homem que parece mais com um animal. Então, um animal passa a vida se garantindo a sobrevivência, né? Então, qual é a essência da vida de um esquilo? Passar o dia inteiro procurando comida. Você tem um peixe em casa, o que faz o peixe o dia inteiro? Passa o dia inteiro esperando a hora de comer. Se você der a comida para ele o tempo todo, comerá o dia inteiro. Um cachorro passa o dia inteiro comendo. Se você der a ele comida o dia inteiro, passará o dia inteiro comendo, e assim por diante. Os animais têm uma vida pragmática, de prática, enquanto que o ser humano não. O objetivo do ser humano não é passar o dia inteiro comendo, mas é fazer alguma outra coisa. Por isso mesmo que a pessoa ela tem que ser preparada, o erro dos pais, né, tem que se preocupar com o futuro dos filhos, no sentido de que eles têm uma profissão, né? Porque a profissão nada mais é do que esse lado quantitativo. Na verdade, a educação, a preparação, ela tem que ser por um momento em que esse adulto vai estar gnóstico. Não, mas aqui, veja A qual. preparação pode ser isso, a preparação tem que ser por um momento. Não, mas eu concordo que é assim. Veja, até mesmo alguém cuja vocação é pragmática, alguém de uma casta baixa, por exemplo, mesmo essa pessoa pode ser educada para a compreensão de algumas outras coisas. Tanto é que você pega esse livro chamado Gita, que é esse livro que esse pessoal aí do Hare Krishna cultua. O que é ou tem um livro maior chamado Mahabharata, que é uma grande epopeia, e um dos livros da epopeia é esse Bhagavad Gita. E esse Bhagavad Gita é um livro feito para o Narajuna. É uma conversa entre Krishna, que é Deus, e o Narajuna, que é um soldado. Então, é uma maneira de você educar, do Brahmani, educar um soldado. Então, os Brahmanes têm a função na vida de gerar uma educação de sentido da existência para todas as três castas de baixo. Então, mesmo alguém que terá uma pretensão completamente pragmática na vida, imagine um sujeito que quer ser dono de uma firma de construção civil. Então, ele acha que só tem valor alguma coisa que é medida com trena, metro quadrado. O mesmo sujeito pode ter uma educação. E é isso. Então, o que as pessoas fazem é perceber a vocação, digamos, existencial do sujeito e dar os meios para tanto. Então, se você nasceu para ser empresário no civil, você vai estudar engenharia, obviamente, né? Mas o que as pessoas não entendem é que há uma necessária formação que nunca será igual à formação do Brahman, porque o Brahman passará a vida fazendo isso, enquanto que um engenheiro civil poderá ser um engenheiro civil que não seja também um burro, porque não há uma incompatibilidade entre ser engenheiro civil e não há uma obrigação do engenheiro civil ser um sujeito ignorante. Ele pode ser um sujeito culto e ser um engenheiro civil. Claro que nunca o eixo da vida dele e nunca o olhar que ele dará para a cultura será o mesmo que dará um Brahman. Mas ele poderá melhorar muito de padrão humano, né? Ou padrão existencial humano, pode ser assim. Mas o problema todo é que o sujeito que está embaixo no sistema de castas, ele não compreende o valor que está em cima. Então, o normal é que veja isso como perda de tempo, como uma coisa aí meio beletrista e tal. Mas você poderia dar uma educação verdadeira para todas as castas. Isso não iria de modo nenhum modificar a natureza ontológica do sujeito, mas iria transformá-lo num sujeito capaz de compreender um pouco melhor o que está em cima. É mais ou menos assim: você não consegue transformar um cérebro em Brahma, mas você consegue ajudar o cérebro a entender como pensa Buda. Entendeu? O cérebro não será Buda. Então, o Arjuna será sempre o Arjuna, será um guerreiro. Mas você pode fazê-lo, ajudá-lo a compreender que Buda não pensa como ele e que Buda pensa diferente. Porque é isso que faz de um guerreiro melhor, quando ele compreende o seu lugar dentro da hierarquia das casas. De certo modo, pensando sobre esse ponto de vista, é esse, no fundo, o objetivo da educação. A educação é fazer a pessoa entender
Ver se vocês compreendem aquele. Acho que vale a pena contar para vocês como funciona aquele método na poética de Aristóteles, em que o Aristóteles tenta compreender os diversas modalidades literárias. Então, o Aristóteles diz assim: olha, tudo depende do grau de poder do herói. O herói para um grego, herói nós vimos como uma pessoa assim notável, mas o herói para um grego é apenas o protagonista principal, tá? É apenas a principal personagem. Então, o herói para Aristóteles pode ser de que tipo? Bom, tem um herói que é um herói que está acima de todos os outros, que é aquele herói que tem poder divino. Então, o primeiro tipo de herói é o que tem poder divino. É Deus, quando aparece na Terra, Deus fala assim: ó, você vai virar um sapo, se mover um sapo. Deus pode tudo. Né? Deus, na Terra, na dramaturgia, Deus é todo poderoso. Há um segundo tipo de herói, que é o herói que tem uma espécie de... as palavras de Aristóteles não são bem assim, mas essa é a ideia, tá? Que tem um poder profético. Quem é que é o herói que tem poder profético? É aquele sujeito que, porque não é Deus, mas recebeu de Deus uma mensagem diretamente, então é muito poderoso. É o segundo tipo de poder do herói, abaixo do primeiro. Há um terceiro tipo de poder, que o Aristóteles chama de herói, o modo imitativo alto. O que é o imitativo alto? É o gênero, o modo literário em que o herói não é nem Deus, nem é profeta, mas ele é superior. Quer dizer, ele é um sujeito que tem capacidades humanas muito melhores do que a média. Alguém excepcional, um grande filósofo, um grande atleta, um grande político. Alguém que tem uma capacidade humana muito maior. Mas o Aquiles é Deus. O Aquiles é uma figura mitológica. Tá? Então o Aquiles não é mais. O imitativo alto, que é o do... ele é necessariamente humano. Quem é o exemplo típico disso? O Ben-Hur. O exemplo típico disso é que é que a gente podia dizer? Mozart, né? Pessoas incrivelmente superiores à média dos seus pares. Bom, então Aristóteles diz que esse é o modo imitativo alto. Tá? Imitativo por quê? Porque imita o poder dos deuses sem ser Deus, já é humano. Aí você tem o quarto tipo de poder, que é do homem comum. E Aristóteles diz que esse modo é o imitativo baixo. Tá? Imitativo baixo. Tá? Imitativo baixo é do homem comum. Uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo potencial do outro. É um nosso caso aqui, nós todos somos do mesmo. E tem o caso da personagem, do herói, que é menos do que uma pessoa comum. É aquilo que Aristóteles chama de modo irônico. O irônico é aquele modo em que a personagem ele é, de alguma maneira, está em desvantagem. Então, desvantagem está, porque não pode fazer nada, é um sujeito como Sócrates, que está completamente prisioneiro daquele julgamento, ou é alguém que tem um problema extraordinário, como, por exemplo, alguém que não anda, que não pode lutar, ou alguém que está muito doente, entendeu? Ou então é criança. Tá? O modo irônico, é quando a personagem é prisioneira de uma situação qualquer, que não lhe permite ter o mesmo grau de habilidade dos outros. Então, você é um sujeito que tem uma doença gravíssima, está condenado à morte, você é paraplégico, então você não consegue fazer nada, ou você está completamente incriminado numa situação jurídica, da qual não tem nenhum modo de você sair. No caso de Sócrates, julgamento, que ele é condenado de todo jeito. E é esse último modo, o Aristóteles chama de modo irônico. Então, cada um desses 5 tipos de personagens são 5 poderes de herói. Desde o poder total até um poder muito menor do que o poder das pessoas comuns. São 5 poderes do herói. Cada tipo de poder do herói é chamado, pelo Aristóteles, de um modo. E aí você tem 2 situações básicas. Quando o herói acaba mal, então você tem uma coisa chamada tragédia.
E quando o herói acaba bem, você tem um negócio chamado comédia. Por isso que a Divina Comédia chama comédia. A Divina Comédia não chama comédia porque é engraçado, não tem nada de engraçado. O comédia de Divina Comédia não é o conceito de comédia moderna, do Renato Aragão, do Cacete de Planeta. Comédia do Divina Comédia é uma situação em que no final a personagem está bem. Compreendendo agora? Então a Divina Comédia não é nem divina e nem comédia. Porque divino não foi assim que Dante escreveu, foi o nome que puseram depois, mas originalmente o trabalho era comédia apenas. E comédia não é comédia. Compreendeu que comédia não é comédia? Comédia é assim, o sujeito, imagine, né? Se Sócrates tivesse sido perdoado do tribunal ateniense, seria uma comédia a apologia de Sócrates. Mas como ele foi morto, então é uma tragédia. Compreenderam a diferença dos dois? Então, às vezes a personagem está bem, às vezes está mal. Então, a Madeleine Bovary e o Julien Sorel são tragédias. Mas a Jane Eyre, né? A Jane Eyre, não sei se vocês conhecem a história da Jane Eyre, é uma comédia. A Jane Eyre está bem, no final, ela acaba casando com o sujeito lá, que ela queria casar. Então, de modo geral, você tem as duas situações. Você está bem, você está mal. Se você está bem, é comédia, está mal, é tragédia. Então, o que isso aqui implica? Esse modelo aí, que é o modelo aristotélico, está no livro A Poética, do Aristóteles, essa história aqui, claro que não bem assim, mas está tudo lá dentro, em potência, né? É que o que nós chamamos de educação, de certo modo, é um método para você ensinar alguém que está aqui nessa situação, o que uma pessoa assim teria feito no lugar dele. Ensina alguém que está aqui o que um homem superior faz. Ensina um homem superior o que um profeta acha desse assunto. Ensina um profeta o que Deus pensa sobre isso. A educação, de certo modo, é uma espécie de auxílio para que alguém que está em um nível inferior de poder possa compreender o que faria alguém que está num nível maior, superior de poder. Para falar aluno, né? Aluno, sem luz. Tá. Compreenderam esse ponto? É importante entender isso, tá? Um conceito fundamental de educação aplicável a qualquer situação é essa. Então, o que é educação? É um lugar onde você ensina para as crianças coisas acima delas e não fica trazendo-as para baixo, né? Transformando em situação pior do que elas já estão. Certo, pessoal? Vamos em frente? Então tá. Então, muito obrigado, Rubens. João, por favor, o claro da verdade. Creio que o ponto alto dessa problemática tenha sido atingido, porém, por aquela linha especulativa que de Platão a Plotino, através de mais de 6 séculos. No centro, Platão apresenta a contemplação da verdade e do senso, como fonte do valor moral do homem, condição imprescindível da densidade ética, que é uma de suas características específicas. Então, vamos entender isso, tá? Olha aqui, ó. O que é densidade ética? Quer dizer, qual é o conceito de ética? Ética ou moral é a mesma coisa, é uma palavra grega ou latina, no fundo quer dizer a mesma coisa. Então, o que é ética? A ética como disciplina é o pedaço da filosofia que lida com as decisões morais, com as decisões éticas. E o que é, portanto, do que tudo isso deriva do fato de que o homem é o ser que não sabe o que fazer. Porque os animais todos não têm a menor dúvida sobre o que fazer. Eles agem programados e fazem de um jeito sempre igual. E nós não. Nós estamos o dia inteiro em dúvida se a gente faz isso, faz aquilo. E essa nossa indecisão deriva do fato de que nós temos dilemas morais o tempo todo. Os dilemas morais são intrínsecos à condição humana. E as nossas decisões são sempre duvidosas. No entanto, quando a gente não sabe o que fazer, é sempre um jeito de fazer. E como é o jeito de fazer quando você não sabe o que fazer? É imitar aquele que está acima de você. Quer dizer, se você está aqui e não sabe o que fazer, haja como alguém comum. Se você é comum e não sabe o que fazer, faça como um superior faria. Se você é superior e sabe fazer, faça aquilo que o profeta faria. E se você é um profeta, faça aquilo que Deus faria.
a solução para todos os dilemas éticos é: quando você de fato não sabe o que fazer, faça aquilo que Deus acharia bom que você fizesse. Por isso que você precisa ensinar para as crianças ou para as pessoas o que se faz aquele que está acima dela. Compreenderam? Quer dizer, como é que você ensina a ética? O que se entende por ética hoje em dia é ficar enchendo o saco de criança para eles encherem o saco dos pais em casa. Então, é pegar o que faz a minha vizinhazinha, que fica passando perto da minha porta, uns bilhetinhos assim: você já ficou o lixo hoje? Você já beijou o seu cachorro? Você já não sei o quê? Tá certo. Não me incomoda de verdade, tá? Uma criança que faz e tal. Mas essas crianças são transformadas em pequenos emissários, pequenos agentes de modismos e de bobagens ecologistas, bem politicamente corretos. Então eles acham que isso é que ensina a ética. Ensinar a ética é você programar a criança dentro de um certo conjunto de atitudes politicamente corretas. Isso é uma coisa de uma crueldade e de uma covardia tão extraordinária, porque aquela criança passa a ser uma espécie de agente, tá? Agentezinho secreto de ideologias alienígenas, de gente da ONU, da Unesco, de grupos intelectuais secretos, do Edgar Morin, todos pequenos agentezinhos do Edgar Morin. E, na verdade, o que a gente devia ensinar às crianças? Devia ensinar, dizer assim: olha, toda vez que você... Há um ditado em aviação, né? Toda vez que um avião está com problema, a regra é: suba. Quanto mais longe do chão, melhor. Toda vez que você não sabe o que fazer, suba um degrau. Veja o que faria uma pessoa que está mais que você. Uma pessoa mais experiente que você. Se você é criança, alguém tem que dizer para você como é que uma pessoa normal age com aquilo. Se você já é um adulto, pelo menos você tem que montar um modelo de uma pessoa superior a você. Então, se você está querendo saber como é que é coragem, então você pega como modelo o Duque de Caxias, pega como modelo, sei lá, as pessoas que são de fato corajosas. Se você quer saber o que é a sabedoria, pega alguém que sabe mais do que você como modelo. Então, em última análise, faça aquilo que Deus mandou, porque o critério de Deus é melhor do que o seu. Então, no nosso encontro lá com o padre Bernardo, o padre Bernardo diz assim: olha, convidem a Simone Veil para vir aqui fazer uma palestra, porque a Simone Veil dizia uma coisa interessante, dizia assim, que entre Jesus e a verdade, fique com a verdade, porque você pode facilmente estar utilizando um Jesus que não é o que ele de fato é. Pois eu diria que é muito mais fácil acontecer o erro contrário. É muito mais provável que você ache que sabe alguma coisa de verdade, que todo tiranetezinho acha que tem a verdade. O Jesus, pelo menos, tem um critério, que é o que está escrito na Bíblia. Então, em última análise, dá para a gente discutir a letra do Espírito. Agora, como é que eu debato com a verdade de um tiranetezinho qualquer aí? Não dá, né? Então, eu acho que entre Jesus e a verdade, fica com Jesus, que é mais prudente do que ficar com a verdade. A verdade é mais enganosa do que Jesus é. Porque há claramente aí uma hierarquia pré-estabelecida. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Não dá para você ter uma sociedade que está acertando se os seus modelos existenciais são todos modelos pequenos. Foi o que eu falei ontem na televisão. O que se vota no Lula? Porque o modelo que o brasileiro acha que é do sujeito, o modelo de existência, é o Zé Carioca, é o Macunaíma, é o pilantra, é o safado, é o vigarista, é o sujeito agarrado no Estado, que vive da exploração dos outros. Uma sociedade que tem como modelos humanos apenas os aproveitadores de pilantras, vai eleger quem como modelo nacional? Um aproveitador pilantra. Eu contava que, para que você pudesse unificar a Alemanha, foi preciso que antes viesse o Wagner e que produzisse lá o Anel dos Nibelungos. São 4 óperas, o Ouro do Remo, Reingold, a Valquíria, o Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. São 4 óperas chamadas Anel dos Nibelungos. E são 4 óperas que lidam com assuntos mitológicos germânicos a partir de uma leitura cristã.
Então, para que os alemães pudessem dizer assim, bom, agora vamos fazer um país dos alemães. Então, os modelos existenciais que eles usavam, que o Wagner trouxe, é um modelo dos heróis, das melhores pessoas, das pessoas mais, né, do pessoal que luta contra os monstros, do pessoal que vence os maiores perigos, do pessoal que sacrifica a vida. Quais são os nossos heróis? Os zacanhotes. Pronto. Quais são os modelos humanos que fazem, que preenchem o imaginário brasileiro? São os pilantras, os 171 por aí. O 171 que eu ouvi o senhor falar isso ontem. 171 é o Código Penal. É o artigo do Código Penal do estelionato. Do crime de estelionato. Então, alguém que é 171 é um estelionatário, assim, profissional. 171, né? Que é o estelionatário sistemático. Então, como o nosso modelo existencial é Macunaíma, nenhum outro modelo é tão claro quanto esse. O que o Macunaíma é? O Macunaíma é um sobrevivente, é um aproveitador. Ele não tem convicção nenhuma, vale a pena ler o livro, porque é um modelo, uma descrição do brasileiro. Ele não tem nenhuma convicção própria, ele terá a convicção que lhe for conveniente naquele momento. Então ele será comunista se for bom, socialista se for melhor, será capitalista selvagem se for esse o negócio, enfim, ele será qualquer coisa. Ele não se dá o trabalho de ter convicções, porque ele, no fundo, ele é um sujeito sem caráter. Mas ele não é sem caráter no sentido que o Ulrich, do Homem Sem Qualidades, é sem qualidade. Porque o Ulrich tem qualidades, mas ele acha que essas qualidades não são dele. O homem sem caráter é o homem que não tem caráter em Deus. O Macunaíma é aquele sujeito que acha que qualquer coisa funciona, contanto que ele se dê bem. Esse é o imaginário, o modelo existencial brasileiro. E é por isso que os brasileiros não acham estranho que o atual governo tenha feito uma pilhagem também que fez, e acham normal votar nele, apesar que quase metade votou, né? Aí, né? Tem uma chance grande de ganhar a eleição. Mas isso é assim porque nos falta o imaginário heróico. Né? Os nossos modelos aqui não são os modelos melhores, são os piores. Né? Haverá alguém menos valioso para o Brasil do que um sujeito honesto, que vive lá, sabe que é honesto em casa, é uma pessoa mais desvalorizada do mundo. É uma série de otário, né? Isso como um burro, assim, um otário, um trouxa. O Brasil é meio assim. Vocês estão entendendo isso? Compreendendo isso? Como você tinha algum comentário? Os passos para ver Jesus. Na realidade, eu lembro dessa ideia. Que livro serve para o lugar? É a imitação de Cristo. Mas é isso, mas é para isso que serve a educação religiosa, né? E tem a imitação de Cristo, Tomás de Kempis, que é a mesma coisa, a mesma ideia. Quer dizer, você parecer, fazer, na dúvida, faça o que Jesus mandou. Então eu digo assim, entre a verdade e Jesus, fique com Jesus, porque a verdade é mais escorregadia do que Jesus. Entendeu? A verdade é mais difícil de entender do que Jesus. Jesus é uma solução para a nossa incapacidade de compreender a verdade. Porque se a gente soubesse a verdade, não precisaria ter avatar nenhum, né? Não precisaria ter vindo de Jesus se a gente já soubesse tudo. Mas como justamente nós perdemos de vista a verdade, é que tem que ter alguém que venha dizer, olha, na dúvida, meu velho, faça assim. Isso aí já está complicado, né? Falou do Padre Bernardo, falou isso. Isso mesmo. O negócio está mais feio, hein? O que ele queria dizer é para você não ser assim, uma espécie de crente automático, né? Isso não... Ele falou isso quando alguém fez uma pergunta sobre os caras, que chamam a barbaridade de São Bernardo, interpretou, né? Foi limite, né? Ele tentou impedir que aquilo acontecesse. Ele está dizendo que os caras eles queriam ter um comportamento religioso sem... Não era cristão. Não era cristão. Não, gnóstico, né? Mas, na verdade, os cátaros, que é essa história dos cátaros, né, houve uma cruzada, na verdade, era uma encrenca política. Havia um reino chamado Toulouse, que era um reino fora da França,
E a hora que nasceu esse negócio do catarismo lá, cátaros são uma seita não cristã, gnóstica, a França achou que ela estava uma boa desculpa para ir lá ver se unia todo mundo, né? Aí o São Bernardo, percebendo que esse era o golpe que iam dar, foi lá convencer os cátaros a não serem trouxas. Disse, olha, parem com isso, vai acontecer que isso vai gerar uma guerra. Tá? E é a mesma situação do protestantismo, exatamente igual. O protestantismo foi um instrumento que aqueles condes e alemães todos lá resolveram fazer para se livrarem da autoridade do Papa. E quem acaba morrendo são os próprios coitados que acreditam que é sério. Né? E aí o São Bernardo foi lá avisar para que não era para ser trouxa. No entanto, não ouviram. O que aconteceu foi um massacre produzido lá com o único objetivo final de incorporar o reino de Toulouse à França, que era o sul, bracinho sul da França, na direção da Espanha. E era um reino independente. Então é isso que o São Bernardo fez. Agora veja, o fato que o padre Bernardo lá falou isso não o diminui, é um sujeito muito... No caso, ele falou da diretor da sua filha lá, né, que mandou ler um outro livro, né, Monge Executivo. Não, esse é o diretor do colégio. Não, então, as próprias pessoas que tinham que dar uma orientação... É isso, na hora em que a elite brahmana começa a se transformar, né? Porque na verdade não é que eles percam a condição de brahmanas, eles continuam com a condição de brahmanas na medida em que eles são capazes de influenciar os outros. Mas os seus valores passam a ser valores incorporados das castas baixas. Então na hora que um diretor no colégio católico acha que a leitura que faz bem para ele, né, é o monge executivo, e não vai mais ver Santo Agostinho, ou São Tomás, ou qualquer outra coisa, é sinal de que a congregação religiosa, que devia ser guardiã de determinados valores cristãos, passou a ser uma entidade a mais, assim, disputando o mercado compositivo. Como é que é? Unificado, não sei quem, expoente. Não é que seja uma coisa horrorosa, mas é que destrói o que havia de excepcional, né? Então isso já é o caso, né? Quer dizer, não tem aulas de catolicismo no Colégio Paranaense, como não tem no Santa Maria, como não tem no Rio de Janeiro, tem aulas de educação religiosa. Quer dizer, na hora em que um colégio católico tem vergonha de dar aula de catolicismo, acabou. Acabou. Quer dizer, se o colégio tem vergonha de dar aula de catolicismo, acabou. Quer dizer, o colégio diz, olha pessoal, é o seguinte, uma vez por semana nós vamos contar para vocês o que é ser um católico. Então vamos falar do conjunto de valores católicos. Não é normal que um colégio católico tenha jeito de fazer isso? Ah, mas tem um judeu. O judeu que vai estudar no colégio israelita. Então vai fazer isso. Vai fazer. E se não quiser estudar lá, então que fique lá quieto. E não tem que ser mais católico, só simplesmente a respeito. Ah, mas tem um muçulmano. Daí, o problema dele. Se ele não quer estudar isso, ele que vai estudar num outro colégio qualquer. Mas o mínimo que se espera é que um colégio católico tenha coragem de dar aula de catolicismo. Mas isso, o mesmo fenômeno que preside a inexistência do aula de catolicismo é o fenômeno que faz com que o irmão diretor declare na festa de final de ano, né, que ele está lendo agora um livro revolucionário na vida dele, que é o Monge Executivo. Compreenderam como isso é trágico? Muito bem, continuando. É trágico ou é trágico? Pois é, no sentido aristotélico é só trágico. No sentido moderno é tragicômico. Muito bem, vamos lá. Então, a passagem de sua totalidade, porque o discurso platônico, mesmo usando a linguagem mítica, a alma como cava lá, puxado por dois cavalos, e guiado por uma auriga. Por uma auriga, a auriga é um cocheiro. Que voa nos céus até a visão de ser dotado da verdade. Revela como a contemplação permite o surgimento da responsabilidade individual e da obrigação política. Depois que a alma dos deuses contemplou todos os seres que realmente existem e ficou satisfeita com isso, de novo penetra no interior do céu e volta para a sua morada. E ao chegar à morada, o auriga, depois de ter levado os cavalos à manjedoura, lhes dá ambrosia e ali dela lhes dá beber. Essa
palavra ambrosia é um doce, né? Na verdade, devia ser ambrósia, porque em determinadas palavras gregas vieram para o português pela via latina. Então, por exemplo, a gente não deve dizer estratégia. Em grego fala estratégia, mas a palavra estratégia virou estratégia em latim e é do latim que ela foi herdada em português. Então, nós temos que dizer estratégia. E pela mesma razão pela qual nós não dizemos Mesopotamia. Porque, embora a Mesopotamia seja a prosódia grega, a palavra Mesopotamia virou Mesopotâmia em latim e é do latim que veio a palavra. E por essa mesma razão, não devemos dizer autopsia, porque também é o mesmo caso, autópsia é a versão latina. E essa é a mesma razão pela qual nós não devemos dizer ambrosia, mas dizer ambrósia. Aqui, tentar brigar com a ambrósia passou a ser missão impossível, né? Porque, embora ninguém mais coma isso, né? Porque é doce de avó, né? Só as avós sabem fazer ambrosia. Eu não tenho nem filho que sei fazer esse doce. Mas você não é normal. Você é uma pessoa excepcional. Né? Mas é muito difícil alguém que faça ambrosia. A minha antológica. Então, semana que vem, a gente já sabe. Então, é muito difícil. Pergunta para a mulher de vocês se ela sabe fazer ambrosia. Tá louco, ela não perde o processo dos caras. Aquele sujeito lá, agora eu só botava pensa que eu sou empregada, tem que ser empregada grega. Então, a palavra rigorosamente devia chamar ambrósia em português, porque a palavra veio para o português via. Em castelhano fala ambrosia ou ambrósia? Ambrosia. Então. E falamos áurica. Áurica. Né? Então, a palavra, como veio para o português via latim, devia ter ficado como ambrósia, e não como ambrosia. Mas é impossível lutar contra isso. Hoje já está meio consolidado essa prosódia paroxítona. Vamos inverter, por favor. Continuamos. Essa é a vida dos deuses. Quanto às outras almas, ao contrário, uma, seguindo Deus da melhor forma possível, tornando-se semelhante a ele. Eleva a cabeça do horrível para um lugar que está fora do céu e é transportado no movimento de rotação, mas com dificuldade contendo os seres porque os cavalos a perfeitam. Uma outra alma, ao contrário, ora eleva a cabeça, ora abaixa, mas, como os cavalos de opõem existência, vê alguns seres que não conseguem ver outros. Seguem as outras almas, que aspiram todas a subir para o alto, mas, não sendo capazes de fazê-lo, são submergidas e arrastadas no movimento de rotação, chocando-se uma contra a outra, pisotando-se, tentando passar de uma diante da outra. Nasce, pois, um tumulto e uma luta com algum grande suor, e por negligência dos alívios, muitas almas ficam mutiladas e muitas têm várias de suas penas quebradas. Todas, depois, dominadas pelo cansaço, afastam-se daí sem ter desfrutado a contemplação do ser. E depois que se afastaram, nutrem-se do argumento da opinião. O motivo por que se empenha tanto em resultado da verdade é esse. O alimento apropriado à melhor parte da alma provém do prazo que ele está. E a natureza da asa que permite à alma voar alimenta-se justamente dele. Eis qual é a lei de Agastya, ou seja, o inevitável. Toda alma que, segundo Deus, tenha conseguido contemplar alguma verdade, permanece mesma até a volta seguinte. E se é capaz de fazer isso, permanece imune para sempre. Toda vez que, ao contrário, não conseguir seguir o Deus, não contemplar nenhuma verdade, e por acaso, tomada pelo esquecimento e pela vontade, tornar-se pesada e, tornando-se pesada, perder as asas e cair por terra. Então, é lei que essa alma não se transplante para alguma natureza animal na primeira geração. Ao contrário, aquela que viu o maior número de seres, é lei que se transplante no diário do homem e deverá tornar-se amigo do saber e amigo do verbo, amigo das musas ou desejoso de amor. Aquela que vem depois, é lei que se transplante no rei que respeite a lei, ou no homem hábil na guerra e apto para o comando. A terceira, no homem político,
no economista ou no financista. A quarta, um homem tirando esforço, num que pratica ginástica ou que se dedique à cura dos corpos. A quinta está destinada a ter a vida de um adivinho ou de um iniciador dos mistérios. A sexta caberá a vida de um poeta ou de algum outro deles que se ocupam da imitação. A sétima, a vida de um artesão ou de algum cultor. A oitava, a vida de um sofista ou de alguém que proteja o povo. A nona, a vida de um tirano. Então, essa é uma história que Platão conta para dizer para você que as possibilidades humanas dependem de quanto você consegue contemplar a verdade. Quer dizer, de todos os seres humanos, o mais evoluído é aquele sujeito, né, o primeiro, né, que é aquele que contempla a verdade de tal modo que a sua vida a sua alma permanece ilesa, né, e imune para sempre. Quer dizer, a dificuldade de contemplar a verdade, pelo aquele tumulto que as almas fazem, todas tentando entender e nenhuma entende, é que caracteriza os diversos tipos humanos. Então, os seres humanos concretos, reais, se diferenciam pela sua capacidade de compreender a verdade. É isso que faz as diferenças ontológicas entre as pessoas. Platão faz isso de modo figurado, né, contando essa história de Prata da Verdade, que é um pedaço de Fedro, né? Nós vamos ver isso, quem fizer comigo aqui no curso que vem, nós vamos ver o Fedro inteiro, não é Fedro. Muito bem, continuamos, por favor. É um autor. A ideia compreendeu bem o alcance da força da capacidade de um escritor. É em virtude de tal contemplação que Deus e os homens executam a tarefa prática de estabelecer e manter a ordem natural e moral no reino da mutabilidade e do juízo. Como Moisés, eles fazem todas as coisas segundo o modelo de vida na mensagem. Moisés buscou as tábuas da lei no Monte Sinai. Não é isso? Então, você sempre pega a regra em cima e nunca embaixo. Então, o segredo fundamental de saber o que fazer é você saber o que o ser de cima quer fazer. Que é para isso que devia ter escola, para ensinar as pessoas isso, né? Porque depois o pedaço que é meramente operacional é um pouco... Vai ter um dia que você vai aprender tudo no computador. A Universidade Católica não ensina a resistência dos materiais pelo computador. Você entra lá na internet, vai fazendo exercícios até que um belo dia você sabe tudo isso. Quer dizer, a escola produtora de ensinamentos operacionais, essa escola poderá ser informatizada 100%. E o que se chama de escola verdadeiramente é isso que está aqui implícito nessa conversa aqui. Quer dizer, é aquilo que permite que você possa olhar para o andar de cima, ou para os andares de cima, e aí perceber um pouco melhor, olhar, tornar como exemplo aquele que contempla a verdade que você sozinho é incapaz de contemplar. Não é isso? Tá. Muito bem. Mais um pouquinho, João, por favor. Comentar a verdade entre o ser, ou seja, o meio, comporta uma separação daquelas coisas que os homens apreciam. Portanto, uma forma de vida cética em sentido elemento. De fato, contemplando o inteiro, mudam necessariamente as perspectivas usuais limitadas às partes e, numa ótica global, muda o significado que se dá à vida humana e se impõe uma nova hierarquia de valores. Os melhores homens serão aqueles que mais viram e contemplaram a verdade. A vida moral depende disso que o autor está. Essa expressão aqui é absolutamente extraordinária. Quer dizer, a vida moral depende da contemplação. O que é que significa isso? Significa que a sua capacidade de ter de resolver o problema da bifurcação da vontade, porque o que estabelece o dilema moral é o fato de que a sua vontade está bifurcada. Você não sabe o que fazer. Por um lado, entendeu? Ficar sair com a mulher do teu amigo é uma coisa agradável. Mas por outro, você não quer, porque afinal ele é seu amigo. Ela é casada com ele. Não é um típico exemplo de bifurcação de vontade? Certo. Tá? Então, sua vontade está dividida. Isso é um dilema moral. Você conquista ou não conquista a fulana de tal lá, que é a mulher do seu amigo. Não conquistá-la tem o preço de não tê-la. Do outro lado, conquistá-la tem o preço de produzir uma culpa. E aí, como é que você resolve isso?
Então, se você não sabe resolver, então você tenta resolver imitando alguém que está acima de você em competência. Portanto, se a sua vida é uma vida contemplativa, se você tem a capacidade de olhar, o que é uma vida contemplativa? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma espécie de processo contemplativo. Entende que isso aqui é um processo contemplativo? Que não é o único, mas é um dos possíveis. Então, na hora em que você tem uma vida contemplativa alta, os seus modelos imitativos, ou seja, aqueles modelos, tanto é que Aristóteles chama de modo imitativo. Tá? Então, o que é o modo imitativo alto? É um sujeito excepcional imitando com grande competência como os deuses são. Então, se você tem uma vida contemplativa intensa, os seus modelos, a partir dos quais você produz as suas imitações, são muito melhores do que os outros, dos que não têm. Portanto, não é possível ter uma vida moral boa num país que não tem religião nenhuma, que não leva as coisas a sério, que não tem cultura humanitária, que não tem cultura dos bens clássicos. Compreendem que não dá para ter um outro país a não ser esse que nós temos? Porque se os modos imitativos aqui, se aquilo que você imita é a pilantragem, a vigarice, se o que o brasileiro imita é o oportunismo, se é todos os modelos baixos de processo moral, o que você tem é um país que é só isso mesmo, não tem nada mais do que isso. Portanto, se você quer ter um país que funcione, você precisa produzir modelos imitativos altos. Como é que você faz isso? Um país religioso faz isso. Um país que cultue heróis mitológicos faz isso. Um país que cultue os grandes exemplos da história de abnegação, de sacrifício, faz isso. Mas, como nós não fazemos nada disso, nós ficamos com o zacalhota. Entendeu? Uma perguntinha. Isso aqui quer dizer, mais ou menos, para saber se eu entendi bem, que os religiosos de vida contemplativa estão mais perto da perfeição? Como ser humano, sim. Tá? É isso mesmo. Quer dizer, não, para um grego, não se fala nunca em religioso, porque a religião grega não era uma religião no sentido que é o cristianismo. Então, os gregos, o que os gregos chamavam de religião é uma espécie de exercício de reflexão mitológica. Então, os livros mais sagrados dos gregos são a Ilíada e a Odisseia, os livros esotéricos com X, né? É claro que, por exemplo, o culto seico era já um culto esotérico com S, como também era o Pitágoras. Mas aquilo que uma criança grega aprendia como religião, era estudar a Ilíada e a Odisseia. Porque os heróis que aparecem, heróis no sentido grego, não no sentido moderno, né? As personagens que aparecem na Ilíada e na Odisseia, são todas as personagens que representam como microcosmicamente, ao longo da história da viagem de Ulisses, ida e volta de Troia, a Ilíada na ida, a Odisseia na volta, representam todo o drama humano. Então, o que a religião grega fazia, o que se fazia na escola grega, era dar para a criança o referencial do herói alto, né? Porque Ulisses é humano, mas ele é um humano superior. E ele passa o tempo todo sendo dirigido pelo quê? Ele encontra o Tiresias, falar com o Tiresias, que é um profeta. Ele tem acesso direto aos deuses, de vez em quando um deus vai lá e conversa com ele. Então, o que os gregos faziam como educação religiosa? Eles não tinham escola de religião, como nós temos aqui, porque a religião grega não era como é a religião cristã. Mas eles faziam o quê? Eles mostravam para as crianças como é que um sujeito chamado Ulisses ia resolvendo os problemas práticos da vida, por meio de imitação das pessoas que estavam acima dele. Então, o que se chama de vida contemplativa para um grego, bios teoréticos. Bios teoréticos é a vida da pessoa que está tentando entender a realidade das coisas, o ser enquanto ser, o ser verdadeiro, que é também produzido pelo esforço religioso, mas na época dos gregos era o que fazia, em última análise, em mais alto grau, o próprio filósofo. Então, só cuidado com essa ideia de religião, porque ela não se aplica ao mundo grego, que era um mundo em que a religião era apenas o culto dos heróis gregos. Então, a Grécia foi formada em torno do culto desses heróis aí, mitológicos.
Por isso que no programa de expedições do ano que vem, nós começamos o ano com a Ilíada. O primeiro livro é Hamlet, o segundo é a Ilíada. E terminamos o ano com a Odisseia. O último livro do ano é Dom Quixote, mas o penúltimo acho que é a Odisseia. 27, né? É do ano que vem. Então, são 20 livros, dentro dele, entre eles, esses três. Começa com Hamlet, depois tem a Ilíada e no final tem a Odisseia. Não, ainda não foi divulgado ainda, porque tínhamos umas dúvidas lá, porque tem que ter livros que as pessoas possam ler, né? Então, nós estamos fazendo a pesquisa nas editoras para saber se esses livros são compráveis e tal. Senão fica muito difícil de montar o curso, se os livros são todos impossíveis de achar. Então, é esse o sentido de que o ser humano é mais perfeito como ser humano, você está cumprindo melhor a sua existência, do mesmo modo que o fogo é perfeito ao queimar, a água é perfeita ao molhar, o ser humano é mais perfeito na medida em que ele contempla. Então, o máximo que um homem pode almejar é uma vida melhor, toda disponível para um ser humano, chama-se bios teoréticos, que é a vida do homem contemplativo, que para um grego é exclusivamente o filósofo. Mas para o mundo moderno, é todo mundo um pouquinho. Então, todo mundo tem um poder de contemplação. E sendo que no mundo moderno há muitas categorias, muitos tipos de gente capaz de fazer isso. Mas essa é a ideia profunda, fundamental. Quanto mais você é contemplativo, melhor é a sua vida moral. Porque quanto mais altos são os seus referenciais imitativos, melhor são as suas decisões. E esse é todo o sentido de você ensinar cristianismo. É todo o sentido de você ensinar os grandes clássicos. Os grandes clássicos servem para isso, para você ter uma ideia daquilo que é permanente. O que as pessoas fazem é se apaixonar por literatura sem compreender que literatura é uma forma de cultura. Então, esse programa de expedições ao mundo da cultura não é um programa de literatura. É um programa de cultura. A literatura está ali como um instrumento de cultura. Mas não é um programa de literatura, por exemplo. Tá, vamos lá? Tá. Platão, na República, chega a dizer que a contemplação tem um significado preciso, um alcance decisivo em dimensão política, no sentido grego. A visão do bem supremo torna-se força que salva não apenas o indivíduo, mas o meio indivíduo também a cidade. Muito obrigado, João. Tá? Cleito, por favor. As consequências dos pés contínuos. Cada ideia completa o sentido absoluto do grego contemplar, porém, remeta contínuo que, nas inertes, leva às extremas consequências do ponto central do pensamento grego, quando atribui ao contemplar a condição de atividade ontogônica. Ontogônica significa criação do ser, né? Quer dizer, ogônios é reprodução, ontos do ser. Então, geração do ser, né? Essa é a ideia. A geração do ser é contemplação. Essa, efetivamente, é o resultado de uma contemplação que permanece pura contemplação, sem fazer nada mais, mas produz porque é contemplação. Do mesmo modo que o homem é o resultado, o mundo é o resultado de um pensamento de Deus. Esse mundo que existe é uma coisa que Deus pensou. Acho que vou fazer isso. Pronto. Para Deus também é verdade. Então, para Deus também é verdade. O mundo nasce da contemplação. De Deus, né? No caso, não só de Deus. Aliás, a própria praxis. Ou seja, produção, segundo contínuo, visa mesmo sem o saber a contemplação. Ela procura alcançar a verdade, mesmo que se torne um caminho errado, a apuração e produção. Até para aqueles que agem, a contemplação é o fim. O que não puderam alcançar seu caminho certo, procuram agarrá-lo, tirando o seu redor. E a contemplação é para o homem, o mais líquido e um silêncio.
É o silêncio inativo em que ele se constrói. Certamente, isso é o aspecto do modo de pensar do grego que mais contrapõe ao castigo do homem de hoje. Perturbar é dele, quando muito, do falso político. O Goethe é um poeta, escritor alemão, né, romancista, poeta e dramaturgo. Um desses sujeitos assim, extremamente amplos, né, que marcaram uma época, é o mais importante, mais influente intelectual na história da cultura alemã. Não é tão importante, tanto é que a escola de língua chama Instituto Goethe, que não chama Instituto Novalis, ou Instituto Haydn, ou Instituto Thomas Mann. Né? Então, o Goethe tem assim, uma dimensão extraordinária. Escreveu uma obra enorme, é um dos maiores poetas da história humana, o que é muito chato, porque para você aproveitar tem que saber alemão, porque poesia nunca fica tão bom na tradução, né? E que escreveu um drama muito importante chamado Fausto. Ela tem dois, tem um de na juventude e um na velhice, dois Faustos. Duas obras diferentes, com esse mesmo nome. Então, de modo geral, está marcado no livro, que é o primeiro e o segundo Fausto, que é a história da venda da alma. Então, o Mefistófeles é o demônio que compra a alma, o Dr. Fausto. Né? Que depois, na verdade, ele não é autor desse tema. O primeiro Fausto escrito pelo Marlowe, que é um escritor inglês contemporâneo de Shakespeare, um dramaturgo inglês. Com essa mesma nome de Fausto, ele tem umas 40, 50 obras. Né? Fausto passou a ser um nome comum. A história do X-Day. O Grande Sertão Veredas, o Mefisto, do filho do Thomas Mann. Inclusive, o cara que escreveu essa história, ele falou que quando leu o Fausto, ele falou, tá aí. Então, entendeu? Não vejo isso como uma cópia, mas apenas como ter mergulhado num grande rio de águas caudalosas, que é o rio que você precisa mergulhar para entender a humanidade. Então, ele vai fazer aqui uma pequena consideração sobre o Fausto. Vamos lá, para ele. Mas, antes de tirar conclusões, vamos ver os versos que faz Filemon de Valdir Ramalho. Usa bela tradução italiana e tudo manda fora. Para nós não vai ser muito beleza assim. Eles descrevem prodígios que construíram diques e restringindo assim os direitos do mar, para que fazendo esse morto no seu lugar. É o prodígio daquilo que denominarei produtivismo tecnológico a qualquer preço. Sim, foi realmente um prodígio. E ainda hoje não me deixe em paz, porque tudo não ocorreu exatamente do modo certo. Que bem. Seria errado o imperador, ao lhe conceder a tarefa, não o proclamou moral, passando ao som do trombeta. O primeiro alicerce foi construído não longe de nossas ruas, tendas, parques, e logo no campo, esse que se ergue palácio. De dia, os servos faziam um grande barulho, sem concluir nada, golpes e mais golpes fechados e nefastos. Mas, quando de noite, pareavam as cozinhas. Um dia surgia no dia seguinte. Vítimas humanas devem ter sido sacrificadas. Gritos de dor se elevavam na noite e subiam para o mar, correntes de braço. Na manhã seguinte, havia um canal. É um homem sem Deus. O riso é nossa cabana e nosso voto. Mas é o vizinho que se julga muito importante e é preciso ficar submisso a ele. Seja como for, ofereceu-nos um grande poder para o novo país. Não confie nesse terreno pantanoso. Fique com sua colina. Fique com a sua colina, cuidado. Você faz os diques para segurar o mar, mas ali é perigoso, tá? Fique com a colina. Vamos à capela para ver o último raio do sol, que nos deixe tocar nossos sinos e orar de joelhos. E vamos confiar em nosso velho Deus. Atos 5 para Israel. Tá. A mensagem da sabedoria antiga nos ensina que o fazer por fazer e o produzir cada vez mais dizem respeito apenas ao que é
referindo ao que é exterior. Não preenche o homem, mas o esvazia. O verdadeiro problema não é o que fazer, mas o que ser. Em outros termos, você trata de aumentar com a prática, com a técnica, as coisas que o homem tem, mas é crescer com a contemplação da verdade do próprio homem. Diz ainda Agostinho sobre provocação. Tu, portanto, aumenta a ti mesmo quando jogas fora as outras coisas, e o mendigo se faz presente quando há eliminar. Mas, critica com as outras coisas, ele não se manifesta. Quanto mais você joga fora, mais você é maior. Quanto mais você cresce. É um paradoxo. Ainda uma vez, portanto, deveríamos ter a coragem de romper as correntes que nos ligam à escravidão, do praxismo e do defensivo. Devemos recuperar, na medida certa, o sentido da dimensão ontogônica, da contemplação da verdade e do inteiro, que nos foi legado pelos gregos. Convém notar que o que está em jogo aqui não são a verdade inteira, mas cada um de nós. Logo após a passagem que acabamos de explicar, Plotino acrescenta que seria equivocado imaginar que a verdade inteira é que vem ao homem. Ao contrário, é esse que vai embora. O homem inteiro não lhe está presente. Portanto, nada mais desumanizante do que o humanismo. E essa é a conclusão fundamental disso. Na medida em que os seres humanos começaram a referenciar a sua história, os próprios. Então, quando você pensa, por exemplo, que você é um resultado da genética, você vai chegar à conclusão triste de que entre você e uma minhoca tem 93% de semelhança genética. Então, quando você se recusa a acreditar que possa existir alguma diferença que transcenda a biologia, e que a nossa natureza tem um pedaço não biológico, não humano, portanto, não terrestre, não terreno, não material, quando você se recusa a acreditar nisso, você só consegue concluir que nós somos uma espécie de verme e que, no fundo, nós somos iguais a um chimpanzé, a mesma coisa que uma marmota. É verdade, que eles estão fazendo. Tá no jornal toda semana, né? Descoberto que a barata e o ser humano têm 80% de genes iguais. Então, é uma conclusão absolutamente ridícula, né? E que só é possível ser levada a sério numa sociedade que é incapaz de perceber qualquer coisa que não seja prática, que não seja material, concreto, que não seja sensorial. Então, esse é o destino trágico que o homem traz para si na hora em que ele tenta ser humanista. Nada mais desumanizante do que o humanismo. O humanismo é a garantia da desumanização. É o que vocês percebem com toda clareza no livro chamado Metamorfose, do Kafka. Metamorfose é a história de um sujeito que acorda de manhã e virou uma barata. Chama-se Samsa, o nome do filósofo. Então, esse Samsa, Georg Samsa, ele acorda de manhã e virou uma barata. A família aqui está, mas uma barata do tamanho de um homem, né? E a família, então, fica absolutamente revoltada por aquilo, né? Quer dizer, a família tem uma relação de repulsa absoluta com relação a ele. E menos a irmã que está controlando o astro, né? Aquele ser ali. Tenta mais ou menos cuidar dele. Ele não quer aparecer, porque ele não tem vergonha. Tem lá uns inquilinos que moram na casa, que acabam descobrindo, então acabam tendo uns escândalos. E até que, por fim, acaba havendo, né, a trágica morte do Georg Samsa, como barata, transformou-se numa barata. Quando finalmente a família vê que ele morreu, faz então um piquenique em homenagem para se dedicar a e tal. E a história da metamorfose é a história do homem que perdeu a forma de Deus. A história da metamorfose é a história da perda da forma divina, ou seja, ao assumir a forma meramente animal, você não é nada mais que uma barata, e ao fazer isso você não tem mais direito à vida como ser humano.
só tem direito à vida como uma barata, que vive muito menos que você, que é vista com implicância e com agressividade pelos outros. Compreender o sentido da metamorfose? Isso é a metamorfose do Kafka. É a destruição do direito à existência humana quando você perde a forma de Deus. E é a história que Kafka conta para nós. Então é mais ou menos isso que ele está contando aqui. Eu posso contar isso para vocês, então, ou por um caminho filosófico, ou pelo método tradicional do René Guénon, ou pela literatura de Kafka. Quer dizer, você pode explicar a mesma coisa por diversos meios que produzem conhecimento. Ou pela leitura dos grandes livros, ou pelos textos filosóficos, ou pelos textos tradicionais, aquilo que foi herdado. A tradição é aquilo que foi transmitido. Né? A tradição é aquilo que foi transmitido. Então, por aqui é pela lembrança da herança primordial, aqueles conhecimentos que nós tínhamos da verdade e que foram se diluindo com o tempo, mas já são preservados ainda no René Guénon, no Titus Burger, no Fritjof Fromm, ou seja, nessa turma que é considerada os perennialistas. Né? Então, eu posso explicar a mesma coisa por mais um caminho. E é por isso que a questão, o que interessa em última análise, não é a literatura, mas a cultura. Porque a cultura engloba todas essas coisas no mundo. A cultura não faz distinção entre essas coisas todas. Apenas o modo como você tem acesso à realidade é diferente. Na literatura é mais divertido, mas é mais trabalho. Se você é obrigado a interpretar. Quando você lê um filósofo, ele está defendendo a tese. Você tem apenas que seguir o raciocínio dele, confirmando ou não. Então, eu posso dizer como o René Guénon. Explica assim, olha, o Guénon diz assim, quando nós perdemos a nossa espiritualidade, o nosso intelecto é apagado, e aí então nós caímos numa espécie de poço sem fundo da tirania da quantidade. Esse é o modo como o René Guénon explica. O modo como Platão e Aristóteles explicam é esse que nós acabamos de ler. E o modo como o Franz Kafka explica é fazendo uma alegoria aqui dentro de uma personagem que amanhece transformada em barata e que terá, portanto, uma vida absolutamente de acordo com a trajetória de uma barata. Porque nada aconteceu de errado com o biólogo francês, a não ser viver uma vida de barata. Mas ele é apenas um modelo do ser humano que abandona a sua forma divina. Quer dizer, assumir a sua forma humana é igual a se transformar num animal vivo. E é esse o problema central de que esse autor está dizendo, é o problema central da crise do mundo moderno, não, da desgraça da modernidade.